Hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer mais sobre a logoterapia, porque eu estou aqui com o professor Luiz Henrique, que também é coordenador do curso de logoterapia aqui no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, que é onde nós estamos, né, professor? Esse local lindo, arborizado, e por isso decidimos caminhar um pouquinho aqui para falar, né? Seja muito bem-vindo, viu, à TV Evangelizar. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Sejam bem-vindos ao Centro Católico Ítalo-Brasileiro. Vai ser uma alegria bater esse papo sobre logoterapia. E tão importante, né? Eu sei que eu tenho um pouco do conhecimento e quero hoje, né, com a tua expertise, esclarecer mesmo para o pessoal o que é a logoterapia, né? Qual que é o diferencial, principalmente, de um aspecto, assim, para quem procura viver os valores cristãos, católicos. Né? Então vamos começar pela definição do que é logoterapia, pode ser? Claro. E te convido, vamos caminhar um pouquinho também para aproveitar vamos. aqui. É um dia maravilhoso. A logoterapia, ela é considerada a terceira escola de psicoterapia vienense. Terceira por quê? Porque em Viena, no mesmo momento, tiveram três grandes autores. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, que funda a primeira grande linha vienense de psicoterapia. O Alfred Adler, que vai fundar a segunda linha da psicologia individual. E contemporâneo desses dois, e que foi também uma espécie de discípulo de ambos, vem Viktor Frankl, que funda a logoterapia, que é a terapia centrada no sentido, ou a terapia a partir do espírito, tal como ele vai postular. E muito embora Viktor Frankl tenha sido discípulo tanto de Freud quanto de Adler, ele rompe com esses dois autores e ele vai propor algo que dentro do campo da psicoterapia atual, contemporânea, nós podemos enxergar como sendo algo novo, tanto quanto inédito, e que traz uma base filosófica distinta do que antes existia e uma visão de mundo, de pessoa antropológica, também bem diferente e significativa. Entendi. Bom, eu sei que esse grande, eu vou chamar de pai da logoterapia, mas ele é o fundador, né? Exato. Viktor Frankl. Ele tem uma história também de muita provação, vamos dizer assim, porque ele esteve perseguido, certo? Nos campos de concentração. Exato. Certo? Como que isso impactou esse método que ele cria? Viktor Frankl foi um judeu e um sobrevivente dos campos de concentração. Durante 3 anos, de 1942 a 1945, ele ficou recluso, prisioneiro nos campos de concentração. Nos campos, ele perde os seus familiares, os seus entes queridos, falece o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, com exceção da irmã que conseguiu migrar para a Austrália, todos os outros morrem no campo de concentração. A logoterapia havia sido desenvolvida anteriormente desse momento em que ele foi prisioneiro dos campos de concentração. Mas é fato que, estando nos campos de concentração, a proposta dele, terapêutica, é posta à prova. Essa via crucis que ele vive, de alguma forma, faz com que ele amadureça e faz com que essa proposta, que é a logoterapia, seja posta à prova, e de lá ele sai, podemos dizer, muito mais luminoso, muito mais certo de que isso é um caminho terapêutico adequado e que faz sentido para esse mundo contemporâneo. Entendi. E você, assim, olhando para o que hoje nós temos de tratamento psicológico, né? Eu posso inserir nessa categoria. Qual que seria o diferencial da logoterapia, principalmente para os católicos, para os cristãos, na hora de ter um discernimento mesmo de escolher, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, quem está em casa acompanhando a gente, busca uma ajuda e muitas vezes o método vai fazer diferença. Muita diferença, sem dúvida. A logoterapia, ela vai propor uma visão de pessoa humana, que é uma visão que parte da totalidade acerca do ser. Viktor Frankl vai tentar enxergar o homem como uma unidade, apesar da totalidade. Ele acaba criando uma grande implicância de outras linhas, de outras teorias, porque ele percebe que outras escolas acabam fazendo uma espécie de recorte. Um recorte acompanhado de generalização, o que nós denominamos como reducionismo. Ou seja, eles pegam uma parte e fazem da parte o todo. Por exemplo, vão se ater a um aspecto que é um aspecto biológico da realidade somática. E trata só aquilo ali. Apenas isso. Ou então um aspecto psíquico e vão ficar presos dentro dessa dimensão. Viktor Frankl, ele vai dizer que a pessoa humana é um ser biopsíquico e espiritual. E precisa ser visto, contemplado e tratado tendo em vista esse todo. Né? Não só um ser biopsíquico, como muitas escolas de alguma forma vem, mas a pessoa humana também é um ser espiritual, um ser único, irrepetível, capaz de amar, capaz de sair de si mesmo, que busca um sentido para a sua vida, que busca e pode realizar valores nesse mundo.
Então, a logoterapia tenta fazer um contorno antropológico mais adequado, mais equilibrado e total. Tá. E como que é na prática uma sessão de logoterapia? Porque a gente tem, acho que um pouco estigmatizado até na nossa mente, um divã, né? Acho que por causa de Freud, né? Que vem dele, da psicanálise. Como que é uma sessão de logoterapia? Como que ela funciona? Como que se dá o resultado que ela traz? Essa pergunta é ótima. Uma vez um paciente perguntou isso para Viktor Frankl. Né? Olha, qual a diferença, por exemplo, da logoterapia que você desenvolveu para a psicanálise? E Frankl pergunta para esse paciente, falou, olha, você sabe algo sobre a psicanálise? E o paciente diz que sim, né? E Frankl então me diz primeiro o que você sabe sobre a psicanálise e eu digo a diferença que existe entre ela e a logoterapia. O paciente fala, bom, até onde eu sei na psicanálise nós nos deitamos no divã e ficamos falando de coisas que são difíceis de serem ditas. Frankl fala, ótimo, então eu vou te explicar agora o que é logoterapia. Na logoterapia você pode ficar sentado mesmo e aqui você não vai tanto falar de coisas que são difíceis de serem ditas, senão ouvir coisas que são difíceis de serem ouvidas. Porque ela se faz na provocação. Viktor Frankl, ele se utiliza muito de uma ferramenta que é o diálogo socrático. Então tem muito de filosofia também ou não? Ah, sem dúvida. Viktor Frankl, além de um psiquiatra, neurologista, era também um filósofo. Teve a obtenção do doutorado em filosofia, então muito da filosofia, principalmente da filosofia clássica, da filosofia perene, nós encontramos dentro da logoterapia. E são assim, são sessões, é um tempo, existe uma personalização para cada pessoa? Exato, essa é a questão. É muito difícil falar de um padrão, número de sessões. Ainda mais com o ser humano, né? Exato, porque cada um é único, é irrepetível, né? E a sessão ela é única, então ela é muito personalizada. E isso é construído a partir desse encontro entre o terapeuta e o paciente traz as suas queixas, traz as suas demandas. É importante entendê-las, compreendê-las e pensar num caminho terapêutico que possa fazer com que ele entre num caminho de cura. Mas isso tendo em vista esse ser biopsíquico e espiritual. Não só alguém que está com uma afetação a nível biológico, ou tem algumas disfunções a nível psíquico, mas como um ser que busca, em última instância, fazer uma experiência com o sentido dessa vida, que busca realizar valores, que busca dar de si. E só para a gente finalizar, como você é o coordenador do curso, o aluno ele se forma como um psicólogo e depois ele faz uma espécie de uma especialização para se tornar logoterapeuta. Isso é uma pós-graduação? Isso é um diferencial já desde do momento da escolha? Perfeito. Esse é um caminho possível, fazer, por exemplo, a faculdade de psicologia e, na sequência, fazer uma pós-graduação numa abordagem como, por exemplo, a logoterapia. Mas sendo uma pós-graduação lato sensu, o pré-requisito para que a pessoa faça essa formação de 18 meses, 360 horas, de obter um título de especialista em logoterapia, a exigência é que ela tenha uma graduação concluída, independente da área. Nós temos alunos que vêm da área de saúde, por exemplo? Não, de qualquer área. De qualquer da engenharia, área. Da filosofia, da administração, enfim. Se ele tiver uma graduação, ele consegue iniciar um programa de pós-graduação. E nesse programa, por exemplo, de logoterapia, a pessoa sai especialista em análise existencial e logoterapia frankliana. Essa visão de mundo, essa visão de pessoa que Frankl nos propõe. Que legal, interessante. Obrigada, viu, professor, por nos receber aqui, por abrir. Acho que ficou bem mais claro agora para o pessoal em casa, né? Que de fato é uma boa escolha também. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigado, Carol. Obrigada. Pela abertura, pelo tempo. Espero que tenha ficado realmente claro. Com certeza. Obrigada a você também pela companhia, viu? Fica com Deus.